Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Boa noite, sejam bem-vindos ao Porto Negócios dessa noite. Hoje estou com Celso Pio, desembargador de Justiça e professor da pós-graduação de Direito Marítimo e Portuário aqui da Unisanta. Celso, na verdade, mais do que desembargador e professor, você foi o relator da CEPORTOS, né, da comissão que fez a nova propositura, né, a nova minuta para ser discutida agora na Câmara e no Senado, da revisão do marco regulatório portuário. Missão difícil, né, conturbada, e na semana passada teve a última reunião da comissão, finalizando os trabalhos, né, o relatório está prestes aí a ser encaminhado. Conta pra gente como é que foi essa reunião. Eu acompanhei pela internet, teve os momentos ali de tensão, mas foi muito interessante e falar um pouco do trabalho da CEPORTOS aí, que foi um órgão, né, que trabalhou exaustivamente aí durante quanto tempo? 8 meses. 8 meses. Bom, boa noite a todos, boa noite, Tércio, obrigado pelo convite, boa noite, telespectadores do Porto e Negócios. Foi uma experiência, assim, muito interessante, participar desse projeto, né, só para os telespectadores que não estão ou não sabem ainda do que está ocorrendo, a Câmara dos Deputados constituiu uma comissão de juristas para elaborar um anteprojeto sobre a revisão da Lei dos Portos. É uma comissão de juristas, é um procedimento adotado pela Câmara dos Deputados. Em vez do projeto nascer diretamente por um deputado, na verdade nomeia uma comissão, como do Código Civil, do Código Reformulação, revisão do Código Penal, e agora a revisão trabalhista, que teve em 2017, agora a revisão da Lei dos Portos. Essa comissão faz um trabalho técnico, nós temos um comando, uma ideologia, que é a da Constituição. Então, nós analisamos todo o capítulo da ordem econômica social, todo o capítulo social da Constituição, para elaborar um anteprojeto que atendesse esses princípios. Na comissão de juristas, e às vezes alguns sindicalistas têm dificuldade de compreender, não é um ponto para discussões ideológicas, para que haja concessões ou um diálogo de concessões. Tá? Nós tivemos a exaustão, um diálogo social, ouvimos todos os atores envolvidos, sindicatos, profissionais, várias audiências públicas, entidades patronais, recebemos contribuições. Esse diálogo foi assim a exaustão, mas não é um ponto para uma discussão ideológica, uma concessão. Sim. Então, nós pegamos o capítulo da ordem econômica, princípio da livre iniciativa, com a valorização do trabalho humano, ou seja, trabalhamos em todo o nosso projeto com essa diretriz, pegamos o capítulo social, todos os direitos trabalhistas, e aí eu já antecipo que nenhum direito individual de trabalhador foi retirado, tá? Pegamos toda a ideia de descentralização, de simplificação, de desburocratização, que é um comando constitucional, e tratamos até de pavimentar o caminho para o Navegue Simples do governo federal, ou seja, está de acordo com a ideia do governo federal. E, inclusive, tivemos audiência com o ministro dos Portos e com a vice-ministra Mariana e com o ministro Silvio. Ou seja, nós levamos um diálogo imenso, e isso terminou com a sessão de quarta-feira passada,
no dia 23, em que nós discutimos e levamos à votação o nosso relatório. Esse relatório é elaborado no final por mim, pelo relator, mas não é um projeto meu, não é um anteprojeto meu. Ele veio de 3 subcomissões. Então, nós tínhamos a primeira subcomissão, que tratava exatamente da autoridade dos temas gerais de direito portuário, onde eram tratados os contratos de delegação, concessão, arrendamento, autorização. Uma segunda subcomissão, que tratava daí direto da desburocratização, simplificação, e que envolve a descentralização, e a terceira subcomissão, que tratava dos temas laborais. É interessante que as 2 primeiras subcomissões, elas se conversam os temas, porque simplificação na autorização, desburocratização no arrendamento. Então, eram subcomissões e que eu recebi relatórios parciais, eu tive que montar um novo relatório conversando com meus 10 colegas de comissão. Claro. Houve assim um consenso muito grande. A gente praticou um princípio do consensualismo que foi trazido para a lei e a gente praticou, tanto que no relatório final, que foi entregue, eu já tinha o consenso dos 10 e não houve nenhum pedido de destaque, tá? E esse processo, os artigos, o texto da revisão relativa às 2 temáticas passou tranquilo. Foram aprovados na reunião do dia 23 sem nenhum destaque. Houveram emendas, a gente acabou de ajeitar o texto, certo. E aí levei o anteprojeto nesses 2 aspectos para aprovação, que foi só ali a unanimidade. Na verdade, a gente vota o projeto como um todo, ele foi aprovado por todos, e aí os destaques é que nós votamos. Não havia nenhum destaque do tema 1, do tema 2. Em compensação, relação capital-trabalho. A relação capital-trabalho, ela é uma relação sempre conflituosa. Claro. Tem interesses antagônicos. Enquanto os trabalhadores querem legitimamente melhorar as suas condições de trabalho, o capital, a atividade econômica, quer legitimamente ter um lucro maior. A necessidade de ter uma sincronicidade. Isso foi o que nós buscamos, porque é um comando da Constituição. A Constituição Federal tem um capítulo da ordem econômica, o 170, que diz: a ordem econômica é embasada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano. Há uma sincronicidade. Cabe ao legislador exatamente encontrar esse meio. Qual que é o meio entre que você valoriza a livre iniciativa, que não pode ser demonizada, e na área portuária, a operação portuária, houve uma revolução nos portos com a privatização da operação portuária. E esse assunto que eu queria buscar explorar, né? A gente, quando faz uma revisão de um marco regulatório tão importante como esse, né? Lembrando para o nosso espectador que mundialmente 80% da economia passa pelos portos e no Brasil esse número sobe para 95% da balança. No momento, né, 2024, você tem, né, um nível tecnológico, startups, automação, modernização e eficiência da operação portuária, e é importante a gente olhar o marco regulatório à luz do que é uma operação portuária hoje. Né? A gente não tem aquela operação portuária do passado em que o estivador carrega o saco no ombro, né? Óbvio, deve ter em algum lugar do mundo ainda operações dessa natureza. Mas não não deveria ser a moda, né? Não deveria ser a prática do mercado. Então, olhar para a propositura, né? E olhar para essa modernidade que hoje existe de equipamentos. Principalmente eu lembro depois do Covid, houve uma investida, uma corrida na automação de processos, até uma catraca, né? De que antes era feita a leitura volumétrica da mão por contato, né, com infravermelho. Hoje você consegue fazer reconhecimento de íris, incluindo a questão de você estar com a máscara, né, no rosto. Então toda essa tecnologia
que está por trás do setor portuário, ela, de certa forma, a leitura da minuta, ela tem que ler esse processo hoje, né? Então, a gente foi até antes ainda. A gente pegou 93, privatizou portos públicos, houve toda a operação portuária no Brasil, para os nossos ouvintes, é feita pela iniciativa privada. Sim. Tá, mesmo a de cais público, é um operador de cais público que é uma empresa privada. Que é uma empresa privada. O Estado não faz operação portuária. Veio 2013, abriu para os terminais privados, para carga própria ou carga de terceiro. Foi a segunda momento de abertura de portos no Brasil. E agora nós estamos num terceiro momento que a gente teve que olhar. Primeiro essa sincronicidade para valorizar o porto público, mantendo a importância do capital privado, da iniciativa privada. E dos portos de uso privado, que nós estamos chamando agora, pela nossa proposta, o porto organizado e porto público. E o terminal de uso privado e porto privado. Uhum. A gente fez uma análise da legislação, de como a denominação em todo o mundo, e nos pareceu que havia necessidade de simplificar. Porto organizado para um desavisado, outro porto, então qual é que não é o organizado? O porto de uso privado não é um porto privado mesmo, porque todo ali é privado. Sim. Desde do terreno, investimento, sai tudo da iniciativa. E agora um terceiro momento, que foi a subcomissão 1, exatamente verificar essas assimetrias, equilibrar para que continue prestigiando os terminais de uso privado ou portos privados agora, mas não deixe de valorizar e de incentivar os portos organizados ou os portos públicos, porque são muito, muito importantes para o Brasil também e para as cidades como a nossa aqui, que vive, a nossa região que vive no entorno, 3 cidades em volta do nosso porto. Queria buscar um assunto importante. Recentemente, a CMA-CGM fez a aquisição do controle da Santos Brasil e, mais recentemente ainda, a MSC faz a aquisição do controle da Wilson Sons, né? Eu fiz alguns cálculos, usei os índices de concentração de mercado e o mercado portuário, ele é naturalmente concentrado, segundo o indicador, ele é moderadamente concentrado. E quando você aplica esses indicadores, né, esses cálculos para outras operações portuárias mundo afora, ele também vai dar moderadamente concentrado. E eu entendo que até pela natureza da operação portuária. É uma natureza de capital intensivo, né? Você tem que ter muito capital investido em infraestrutura de berço, infraestrutura de armazenagem, acesso ferroviário, equipamento de costado, esteira, né, correia transportadora, ou seja, é muito investimento para você fazer num sítio, numa planta operacional. Então, é natural que ele seja moderadamente concentrado. Os terminais privados, já usando a nomenclatura da minuta da nova propositura, em sua grande maioria, tem um nível de verticalização, né? Para o nosso espectador entender, você tem uma verticalização pela carga, né? Quando o dono da carga assume o terminal, e esse evento acontece tanto num TUP como num arrendamento, né? Vou dar o exemplo aqui da celulose, aqui em Santos, né? Você tem a Eldorado, a Bracel e a Suzano no porto público com arrendamento, e você tem a Suzano na Deep World lá, numa relação contratual privada dentro de um TUP. Então, e a celulose, você tem o dono da indústria e ele tem uma relação umbilical com o terminal. Suco laranja idem e assim por diante. Você entende que nessa revisão, né, e eu entendo que a primeira e a segunda subcomissão teve poucos destaques, entendendo que todo mundo sentou ali, vamos resolver essas assimetrias entre TUP e arrendamento e melhorar o ambiente de negócios, né? Ou seja, o teu custo portuário tem que ser semelhante ao meu, eu tenho que dar oportunidade para os dois competirem de forma equânime no mercado desse. Como é que o tema verticalização, ele veio à discussão nas comissões, entendendo que parte das operações estão verticalizadas e o porto passa a ser um centro de custo, né, não um centro de receita, e obviamente alguns
algumas operações são, eu brinco que eu chamo de bandeira branca, né? Do mesmo jeito que tem um posto de gasolina bandeira branca, você tem o terminal bandeira branca. Como é que isso foi discutido nas comissões e qual foi o desfecho aí desse balanceio das assimetrias? Não, isso foi discutido. É lógico, hoje a verticalização existe em razão da carga. Você pega granel, você pega celulose, você Petróleo. tem um centro de custo. Não é o negócio, a operação portuária é uma das fases do negócio. E isso é importante porque uma análise, a gente tem disposições sobre a possibilidade de chamamento quando houver interesse público para manutenção até de um contrato, dado o interesse. Hoje para o Brasil é muito, muito importante a questão da celulose. Então, você na hora de novamente renovar um contrato com a Suzano, com a Bracel, com a Eldorado, será que é muito mais interessante uma prorrogação, uma possibilidade de chamar por uma prorrogação, porque essa operação tem que ser mantida diante para escoar a indústria. Então, isso foi observado, a gente está dispondo dessa possibilidade e não, é uma disponibilidade por interesse maior do que o interesse específico de uma outorga, de um arrendamento. Então, isso foi estabelecido. Quando não é a carga, a questão exatamente do armador, da questão dos containers, onde aí, sim, o armador, a verticalização pelo armador, a gente chegou a conversar muito sobre isso. Nas nossas conversas, quando o relatório foi entregue, não tinha nem saído a primeira notícia, ainda tínhamos o termo usado pelo Tércio, bandeiras brancas no Brasil, que era Santos Brasil e a Wilsons. Agora já não tem mais as duas. Tá? Também é interessante porque... Mas vou dizer, eu fiz as contas, tá? O mercado está equilibrado. Se você considerar MSC, Maersk, CMA, CGM, existe ali um nível de cabeça a cabeça de competitividade. A MSC, obviamente, com a Wilson Sons, ela passa a ter um capacity share maior, mas eu entendo que a disputa pelo container está no shipping e não está no terminal. Né? Quando você dialoga com o agente de carga para fazer uma exportação de sapato de Franca para a Europa, você tem lá os armadores com serviços Mediterrâneo e Mar do Norte, né? O que importa é as linhas, né? Tem que ter a linha. Se não tiver a linha, não adianta ter terminal. Não adianta eu e o Tércio saímos aqui, construímos o maior terminal se não tiver o serviço. Se não tiver linha, não tem como. Isso. E aí, quando nós discutimos até muito Itajaí, porque Itajaí foi um case de discussão em razão de problemas que existiram, como nós poderíamos tratar a legislação para enfrentar de uma forma mais rápida e célere essa questão. E é engraçado que Itajaí, né, que para nosso espectador entender, hoje é o grupo JBS que controla o porto. Que aí tem tudo a ver com o shipping, é o navio, eles não são armadores. Eles não são armadores, mas mais de um terço da carga do terminal é a carga reefer da JBS. Isso. Então, assim, é um novo case para ser estudado no mercado em que o dono da carga assume a gestão do terminal container. Vai ser interessante. Isso. É um caso singular, mas o Itajaí ficou parado muito tempo. Será que não seria melhor para a cidade, porque ela vai demorar muito tempo para voltar à arrecadação, à movimentação que ela tinha anteriormente quando a Maersk tinha o contrato? Sim. E nós discutimos muito. Não seria melhor estabelecer essa prorrogação, essa garantia, lógico, desde que analisado o contrato, performance, investimentos, todas as situações do que aquele porto, que a primeira vez que eu fui dar uma palestra em Itajaí, fiquei hospedado num hotel que fica ao lado do porto. Era o 15º andar, eu olhei aquele porto que já
tiveram números extraordinários, parado. Vazio, fantasma. Assim, era algo preocupante e a economia sentiu muito em razão dessa parada. Então, esse foi um olhar da subcomissão 1 e a 2, sempre o olhar no sentido de preparar a legislação para resolver esses problemas. A gente fez o diagnóstico, quais os problemas que existem e vamos tentar trazer. O problema de Itajaí, até hoje não tem uma empresa pública, sociedade de economia mista. Então a gente colocou no anteprojeto um dispositivo que ela tem um prazo sob pena de perder a delegação. Outro ponto, se nós vamos também descentralizar, vamos dar compliance, vamos dar gestão, contratos de gestão. Então, tudo a gente tentou, lógico, é um trabalho que foi feito por 16 pessoas, que vão ter críticas, lógico, mas nós tentamos apresentar o melhor projeto para a sociedade brasileira, para o país. E a ideia foi exatamente, primeiro, vamos ver quais são os problemas. Problemas nos contratos, problemas nas prorrogações, problemas na permanência, nos contratos de transição, problemas de compliance, de descentralização, problemas trabalhistas, e vamos enfrentar com coragem, ousando para apresentar o melhor projeto. Tem necessidade de coragem, ótimo. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco para o segundo bloco para falar do que foi polêmico e o que mudou de fato nessa propositura. Fica com a gente. Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo bloco do Porto e Negócios. Essa noite, hoje estou com o Celso Pio, desembargador e professor de Direito Marítimo e Portuário e relator da CEPORTOS, a comissão que foi criada pelo Senado e pelo Congresso para propor uma revisão no marco regulatório portuário. Bom, no primeiro bloco a gente falou, né, Celso, que da contextualização das comissões, enfim, de como foi o rito aí final da comissão e entrega em fase de entregas da minuta. O que mudou radicalmente ou estruturalmente, vamos colocar dessa forma que é melhor, nessa proposição com relação à desburocratização dos contratos de arrendamento? Então, Terson, a gente analisou a legislação de 93 de 2013, havia uma descentralização, depois houve uma centralização e, na verdade, nós estamos propondo uma desburocratização. Para desburocratizar, entendemos que há necessidade de descentralizar. Então, a gente atribuiu à União a importância dela, a essencialidade da União. O que cabe à União? Política pública. A União que cabe definir política pública, cabe definir as estratégias, cabe definir os planos de outorga. O plano logístico territorial. O plano logístico, o diálogo com os outros modais e outros ministérios. Essa é a importância da União, do Ministério dos Portos, que é o ministério competente. Então, a gente fortaleceu esse papel da União. E aí, sim, nós descentralizamos a atuação, o poder concedente, realmente para a autoridade local, a gestão do porto, a gestão local, dada a sua proximidade. Então, nós atribuímos para a autoridade portuária uma série de competências. Nós empoderamos a autoridade portuária, mas com compliance. Ao mesmo tempo que ela é o poder concedente dos contratos de arrendamento, nós ampliamos a competência do Conselho da Autoridade Portuária, que é composto pela comunidade, então tem que passar por ali todas as matérias, inclusive eles analisarem a governança da autoridade portuária e aí sim, verificando qualquer fato, poder tomar e denunciar e tomar as atitudes possíveis. Então, nós demos poder
para a autoridade portuária, mas com compliance. Com compliance e Contratos de gestão para essa autoridade portuária. Na delegação, até voltando sempre ao exemplo de Itajaí, que nós temos um exemplo, o Porto de Paranaguá é um exemplo de gestão de portuária e é um porto também delegado. Delegado nos dois sentidos, né? Delegado ao Estado e ele tem as competências de delegação para exercer o papel de poder Dada a sua competência, ampliaram a competência. Exato. O Porto de Itaqui, que é outro exemplo de porto delegado, mas a gente estabeleceu a obrigatoriedade de, o que ainda não foi criada, ter uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ter um contrato de gestão com a união dessa delegação, para que possa existir o compliance, da mesma forma para a autoridade portuária. Outro ponto, nós estabelecemos também a competência da ANTAQ, fortalecemos a ANTAQ. Dentro de um conceito, de uma análise conceitual, a lógica, qual é? Se existe uma agência especializada que tem expertise sobre o setor portuário, ela deve ser fortalecida. Ela deve ser a última palavra na decisão de mérito, sujeita, lógico, ao controle interno e externo do Tribunal de Contas, o externo, e da Controladoria da União, o interno, mas ela tem que ter a última palavra de mérito. Agora, tem que ter o controle da legalidade, da forma, mas ela que tem expertise. Então, isso foi trazido também a um ponto importante, que a ANTAQ, além da competência para a outorga das autorizações, todas foram atribuídas exclusivamente à ANTAQ, ela foi fortalecida na sua competência. Tá? Inclusive para poder aplicar sanções, arrecadar, administrar essa receita, para que ela possa realmente ter condições de fazer frente a toda essa competência que foi atribuída. Nós criamos sugerimos a criação da figura dos portos estratégicos, porque isso compete à União. A gente não disse quais os critérios, como vai ser definido. Isso a União, por decreto, vai definir. Mas dentro de uma política de Estado, esse fortalecimento da União para definir os portos estratégicos. E aí sim, esses portos, eles terem uma preferência de investimentos da União, porque a gente propôs a abertura do fundo da Marinha Mercante para obras de dragagem, Sim. Então, para poder dragar esses portos. Nós estamos estabelecendo que esses portos estratégicos não podem ser concedidos, eles não podem ser privatizados, entendeu? De uma forma de garantir a soberania. A comissão entendeu, e aí os Estados Unidos, que é o país mais liberal na economia, a autoridade portuária sempre é do Estado, a operação da iniciativa privada. Então, os portos estratégicos apenas, que podem ser estratégicos do ponto de vista econômico, militar, ou seja, cabe à União definir, a gente estabeleceu esse critério. Nós ainda estabelecemos um capítulo sobre a integração porto-cidade, que é importantíssima, principalmente para a nossa região, atribuindo um percentual da outorga para os municípios que fazem parte que fazem parte do porto, aqui no caso Santos, e aí esse Guarujá, dinheiro vai para o município, mas vai para investir em melhoria da relação porto-cidade, ou está aberto para o município gastar com o que Isso quer? vai ser definido em decreto. Como Tá. é que vai ser aplicado esse valor. Esse Mas, em tese, a gente não pôs nenhuma tranca, porque, na verdade, esse pode ser um prejuízo e pode ser revertido em escola, em educação, não, em saúde, não há necessidade Ou de nem ser na área direta de interferência do porto. Não necessariamente, porque, de repente, o porto pode estar até... causar um problema de trânsito dentro do município, que não é na área direta, mas é na área indireta. Então, nós não buscamos em nenhum momento travar. Então, sempre abrindo, o arrendamento nos termos do regulamento da ANTAQ. A gente sempre remeteu para que não houvesse uma trava. Então, a gente estabeleceu cláusulas essenciais do contrato, mas também deixando aberto para que
pudesse, cada caso concreto, e não prejudicar eventualmente um modelo de licitação, de um arrendamento, uma de autorização, em razão de uma situação peculiar. Cada local tem as suas peculiaridades. Então não dá para tratar o Porto de Santos igual o Porto de Cabedelo. E não é possível. Foi abordado o tema da inexigibilidade do contrato? Eu pergunto por quê. Eu me deparo com vários casos, né? A gente começou falando da celulose aqui, né? O terminal ele tem uma relação umbilical com a indústria, né? O mesmo com o suco de laranja, né? Aliás, eu vou dar o exemplo do suco de laranja, né? O São Paulo é o maior produtor de suco de laranja do mundo, né? A Flórida há muito tempo concorria com a laranja da Flórida concorria com a laranja paulista. Teve um problema de greening, né? De praga na Flórida. As produções americanas despencaram. Hoje o Brasil é o soberano no mercado mundial de exportação de sucos, né? Respondendo pela mais da maioria da exportação mundial. E, obviamente, essa carga está aqui em São Paulo. Você tem hoje 3 indústrias, né, que operam, que produzem a laranja, espremem a laranja, concentram o suco, transportam no rodoviário em caminhões especializados, cada um tem seu terminal especializado, cada um tem o seu navio especializado, e ainda tem o terminal lá do outro lado do mundo, lá em Ghent, por exemplo, na Bélgica, que é a grande entrada de frutas e suco da Europa. Faz sentido, ou tem algum instrumento dentro do marco regulatório que protege essas indústrias? Porque se você tem que relicitar um terminal, e qual é o risco da indústria perder essa verticalização, né? Nós temos lá 3, 5 mil, 6 mil empregos no interior de São Paulo que estão em risco por causa de um contrato portuário. Como é que isso foi lidado na lei? Nós temos uma parte de um capítulo sobre a verticalização indústria-porto, exatamente para defender, em razão do interesse público da economia nacional, exatamente essas cargas vinculadas a uma indústria onde o negócio não é operação. Simplesmente é um dos pontos para poder aquela indústria escoar. Isso pode ser para o líquido, pode ser para a celulose, pode ser para a laranja. Tem um capítulo, tem uns artigos, ela foi observado. Nós estávamos discutindo se colocaríamos também a verticalização armador-carga. Aí não, a gente não tratou. Disputa no mercado. Isso a gente deixou, a gente entendeu que o mercado resolve, mas a indústria nacional tinha que ser protegida nesse aspecto. E aí sim há essa possibilidade, não há como não ter uma inexigibilidade de contrato. O contrato tem que existir. O que a gente está autorizando é uma dispensa de uma licitação aberta, que haja um chamamento uma negociação e contratual. Possa prorrogar aquele contrato. Nesse sentido, um dos pontos mais importantes é que nós estabelecemos a contratação até 35 anos, admitida prorrogações até 70 anos para os contratos em vigor, os novos contratos, os que foram celebrados antes de 93, antes de 2013. Não é uma prorrogação automática, é uma prorrogação vinculada ao cumprimento do contrato, à performance, à questão de você ter um interesse público. Não há o porquê você ter 30 anos, faltam 5, aquela empresa não vai mais investir. E aí você acaba prejudicando. Então, a possibilidade dessas prorrogações e renovações para garantir a movimentação. Não que esse novo contrato não vai ter uma outorga ou não vai ter novos índices de performance e investimentos. Tá? E quanto aos investimentos, era um ponto que havia muita reclamação do setor. Porque para investir demorava muitas autorizações. Então, os TRIs da vida. Nós estamos prevendo investimento por iniciativa do operador, do arrendatário. Ele investe por sua conta e risco, sem reversibilidade, para que possa realmente ele ganha mais, se movimenta mais, é lógico que ele vai ter interesse em investir. Se um contrato, se ele demora 2 anos, é lógico que muitas vezes eles perdem uma oportunidade. E o que hoje seria interessante, aquele equipamento, daqui 2 anos, pode não ser mais interessante aquele equipamento. Eu fui visitar aqui um terminal de container em Santos e
Já o RTG, ele já está sendo operado à distância, a 800 metros do cais. E vão chegar agora 2 porttrainers para operação também da mesma forma. Pode operar da cabine ou também vai poder operar a 800 metros. Ou seja, os equipamentos, a capacidade, o peso, tudo isso tem uma influência muito grande na movimentação. E o que nós pretendemos com este projeto é melhorar a performance dos contratos em vigor e dos novos contratos, permitindo uma maior movimentação. Maior movimentação, você tem maior geração de renda, com maiores oportunidades de emprego, ou seja, para a economia brasileira isso é muito importante. Não, é fantástico e é importante essa visão Vamos tornar a coisa simples com a sua sofisticação, né? A gente sabe que fazer um estudo de uma equação econômica de um contrato tem uma sofisticação técnica, mas vamos simplificar esse processo para tomada de decisão rápida e para a resposta do mercado rápido. Fantástico. A gente vai fazer um rápido intervalo e para o último bloco eu quero trazer o assunto da relação capital-trabalho, que eu sei que foi quente a discussão lá no Congresso. Fica com a gente volta daqui a pouco com mais Porto Negócios. Boa noite, sejam bem-vindos ao último bloco do Porto Negócios dessa noite. Fique agora com Angelino Caputo e o Momento Árbitra. Momento Árbitra. Olá, pessoal! A DUIMP chegou. Desde o dia 1º de outubro deste ano e de forma gradual até dezembro de 2025, as importações não poderão mais ser registradas por meio da antiga Declaração de Importação, a conhecida DI, mas sim exclusivamente pela nova Declaração Única de Importação, a DUIMP. Isso representa uma mudança muito maior do que uma simples troca de formulários. Na verdade, estamos falando da substituição completa do antigo processo de importação por um novo processo completamente revisado e desburocratizado. O novo processo começa simplificando a licença de importação, que é uma autorização necessária para que as cargas sejam embarcadas lá no exterior. Passa pela desburocratização e centralização do pagamento de todas as taxas e impostos federais e estaduais numa única plataforma e termina no registro da DUIMP, na chegada das cargas aqui no Brasil. Aliás, esse registro pode acontecer até mesmo antes da atracação do navio. Caso os órgãos fiscalizadores dispensem as mercadorias importadas de vistorias após o registro da DUIMP, teremos o famoso despacho sobre águas, se essa decisão ocorrer ainda com o navio navegando. Isso tende a reduzir radicalmente o tempo de permanência das cargas no porto, num prazo que já foi em média de 17 dias para apenas 2,7 dias. De outubro a dezembro, a DUIMP será obrigatória apenas para as cargas dos regimes especiais RECOF, REPETRO e admissão temporária, que forem importadas pelo modal marítimo. Mas a partir de janeiro até julho de 2025, todas as demais cargas importadas que chegarem pelos nossos portos somente poderão ser nacionalizadas com o uso da DUIMP. O cronograma vai até dezembro de 2025 para incluir também as cargas que são importadas pelos modais aéreo e terrestre. Mas atenção, você que é importador e já adaptou seus processos e sistemas para o novo processo de importação, não precisa ficar esperando o uso da DUIMP se tornar obrigatório para poder usá-la. Tenta lá, que já está funcionando e você vai se surpreender. Momento Árbitra. Obrigado, Caputo. Voltamos agora direto do estúdio com o Celso Pil, desembargador e professor de Direito Marítimo Portuário e relator da CEPORTOS, né? O nosso tema hoje do programa foi justamente essa revisão do marco regulatório portuário, que a comissão votou na semana passada. E para o último bloco, deixamos um tempero aqui do nosso assunto, que é a relação capital-trabalho.
Celso, eu acompanhei a discussão e a aprovação do relatório final e teve lá os burburinhos dos sindicalistas, né, dos trabalhadores, entendendo que o caminho que a lei estava tomando talvez não era um caminho que privilegiaria os interesses aí, eu julgo, de alguns grupos, né, sindicais. Traz para a gente assim, o que a lei inova, melhora em termos da relação capital-trabalho e abre espaço para novos entrantes, né, no mercado, porque é sempre aquela máxima, né? Eu sou um empresário, eu não quero concorrente entrando no meu mercado, eu tenho aqui o meu espaço de trabalho, eu não quero outros entrantes também, né? Eu acho que o que se aplica para o capital se aplica também para o trabalhador, a visão, né, de quem está no mercado. Como é que isso foi discutido na comissão e qual foi o desfecho do texto? Tá, então essa é o tema que eu mais gosto de falar, de prestar esclarecimentos. Até pela sua área de atuação? Mas eu gosto porque é a questão polêmica e acho que é um papel da comissão de esclarecer, porque muitas vezes, até aquele momento, eles não tinham conhecimento do trabalho. O trabalho foi entregue essa semana, então, na verdade, tudo era em cima de hipóteses, de documentos, informações vazadas que não seriam as completas. Então, é muito importante para a gente esclarecer todos os trabalhadores. Há uma pequena diferença entre uma empresa e os trabalhadores, porque enquanto nas empresas o princípio é da livre concorrência, tá? Então você tem que o direito à concorrência, ela tem que ser garantido, e aí as empresas buscam com maior qualidade a prestação de serviços para poder ter o mercado. Tá? E ela não pode também estar no mercado sozinho, porque se ela estiver sozinho... ela pode ter o preço e o CAD entraria proibindo. Sim. E para isso, na comissão, a gente tinha a professora Juliana Domingues, que foi superintendente jurídica do CAD. No momento que ela foi nomeada, escolhida pelo presidente Arthur Lira da Câmara, ela era diretora jurídica do CAD, e a formação da comissão foi feita exclusivamente pelo presidente da Câmara, ele fez uma escolha plural. Na parte do trabalho, nós temos o princípio da liberdade de trabalho. Para todos são garantidas a liberdade de trabalho. Então, tem que se garantir a liberdade de trabalho. Um dos diagnósticos, aquilo que eu falei no primeiro bloco, a gente verificou os pontos e vamos combater e enfrentar os pontos. Era a questão da exclusividade. Hoje a exclusividade impede que novos trabalhadores entrem no mercado de trabalho, porque só pode prestar serviço àqueles trabalhadores que estão registrados no órgão. E mais ainda, impede a locomoção no território brasileiro de todos os trabalhadores, porque só pode prestar serviços no Porto de Santos trabalhador registrado no ógimo de Santos. Se alguém quiser se mudar com a família para outro porto, não consegue. Se nós somos trabalhadores portuários, as nossas esposas entram num concurso público e nós queremos acompanhá-las e elas mudam para Salvador, nós não poderíamos trabalhar. Então, no meu modo de entender, isso já fere essa liberdade de trabalho, e a gente pode até fazer uma analogia à União Europeia, que lá tem a liberdade de circulação de pessoas, então na verdade não pode proibir um espanhol de trabalhar na Itália, um italiano de trabalhar em Portugal, isso é liberdade de trabalho. E nós então jogamos a exclusividade não para pessoas, sim para uma certificação de qualificação profissional. E a importância do que o Tércio falou no primeiro bloco. Hoje o porto não é mais o mesmo porto de antigamente. Então, cada vez equipamentos mais técnicos, mais automatizados, necessidade de conhecimento de inglês, necessidade de habilidade para mexer com joystick. E aí, as pessoas da minha idade, se forem brincar com o PlayStation, com o neto, e vai jogar, um menino de 8 anos tem mais habilidade do que eu no joystick. Então precisa ser treinado. Então nós mantivermos que só pode o trabalho portuário ser concedido, ser executado por trabalhador portuário. E quem é o trabalhador portuário? É aquele que for certificado como trabalhador portuário, e o órgão que a gente
estabelecer, o que a gente sugere é o SEST-Senat, que existe no Brasil inteiro. Aí sim, sem fechar novamente, o SEST vai falar a carga horária, a qualificação, as condições, ele vai analisar. Você tem certificado nível 1, nível 2, nível 3? Certificado para ser um trabalhador de ProTrainer, de RTG e assim sucessivamente. E com isso a gente abre o mercado para qualquer trabalhador brasileiro. Então todos os trabalhadores brasileiros que estão nos ouvindo aqui de Santos, que hoje estão impedidos de entrar, e vou dar um exemplo, tem um número de uns 150 trabalhadores da Estiva que prestam serviços num terminal privado aqui no Porto de Santos, numa contratação que é feita via sindicato. Esses trabalhadores só podem prestar serviço para esse operador. Eles não podem se inscrever no órgão. Eu estou abrindo o mercado, democratizando a nossa proposta para que esses trabalhadores e outros possam se qualificar e com o certificado podem se candidatar aos órgãos, aos operadores portuários para que possam serem vinculados. E aí tenho que falar sobre a Convenção 137 da OIT. Primeiro, a Convenção 137 da OIT, ela prestigia a permanência, a vinculação. Isso é muito importante todos terem conhecimento, que às vezes não é trazida essa informação. A carteira assinada. Então, na verdade, ele fala, a permanência é uma convenção da década de 70, que foi por um momento específico, que o Brasil até hoje continua ratificando, mas os Países Baixos, a Holanda não ratifica mais, porque era para enfrentar um momento de automação, tá? E ela prestigia o quê? Que esses trabalhadores sejam vinculados. Então, primeiro, a vinculação é o que traz estabilidade, uma garantia. A avulsabilidade é algo muito salutar, muito importante também para o capital, porque ela gera um custo variável, mas ela traz uma insegurança na prestação de serviço, porque há necessidade de ter requisições. Então, a vinculação, a gente prestigia a vinculação. Então, abre-se essa possibilidade de vinculação para qualquer trabalhador qualificado do Brasil. Então, qualquer trabalhador santista, depois do anteprojeto, se quiser frequentar o curso e for certificado, ele vai ter esse mercado aberto. Só que nós não deixamos na mão, não esquecemos dos atuais trabalhadores. E esses estão tendo garantida a certificação, a possibilidade por 5 anos. E eles têm 5 anos para conseguir a certificação. É lógico que esses trabalhadores, com a experiência que eles têm, com o conhecimento que eles têm, eles vão conseguir essa certificação sem problema algum. E se eu tenho uma empresa, eu vou querer um novo ou vou querer um experiente? Então, na verdade, nós estamos democratizando, mas garantindo a manutenção. E trazendo o tempero da meritocracia, né? Porque a partir do momento que você exige uma certificação, você está atrelando ali uma... A competência, não a um nome. Sim, a competência. a competência. Mas aí poderia falar, não, mas você está liberando o mercado para novos trabalhadores, o que vai diminuir o número de possibilidades de requisições de vagas para os trabalhadores atuais. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos abrindo o mercado dos portos privados ou dos TUPs. Porque hoje, dos 300 TUPs, só 2 requisitam trabalhador avulso. E a avulsabilidade é boa, porque o TUP pode precisar de trabalhadores de forma sazonal. Exatamente. A nível operacional é excelente. Sim. Só 2 enfrentaram esse problema jurídico e estão com questões na justiça. Nós estamos dando garantia para esses outros TUPs através de uma indicação de uma empresa de trabalho, EPTP, empresa de trabalho portuário, que ela possa oferecer trabalhadores avulsos, tá, para esses portos privados. Isso é uma prática europeia, né? Na Europa que já muitas tem empresas. em Portugal, já tem na Espanha. A gente pegou muito no modelo espanhol e português. E aí é importante que o modelo espanhol foi o último a deixar de ter a exclusividade. A União Europeia, o Tribunal de Justiça Europeu, deu um acordo dando um prazo para a Espanha. E ela o fez, terminou com a exclusividade nominal e criou a exclusividade com certificação.
Então, hoje, quem pode ser trabalhador portuário na Espanha? Qualquer espanhol, desde que tenha Qualificação. a qualificação certificada por um órgão, Sim. que lá na Espanha, ela abriu para um órgão específico. No Brasil, nós estamos sugerindo o SESC Senat, que já faz um trabalho de qualificação Sim. excepcional no Brasil. Então, nós estamos abrindo, imagina, em vez de 2, nós teremos mais quase 300 terminais privados, podendo hoje, com segurança jurídica, caso aprovado o anteprojeto, oferecer trabalho via a empresa de trabalho portuário para essas empresas trabalho avulso ou até mesmo vinculado, porque a gente abriu para essas empresas e não abriu porque é o nosso entendimento. Aí eu volto. Nós temos a vinculação, a ideologia da Constituição. E o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, já estabeleceu que é lícita toda forma de terceirização, sem nenhuma exclusão, inclusive do setor portuário. Então a gente está prevendo hoje a possibilidade expressa. A ANTAC editou uma norma agora possibilitando a terceirização da operação portuária. Na verdade, nada mais que ela fez foi do que cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, vai poder ser terceirizado aquele trabalho hoje que é feito nos terminais privados sem requisitar trabalhadores no sistema óbvio. Nós estamos abrindo o sistema, democratizando, abrindo a oferta de trabalho para todos os trabalhadores e abrindo o campo de emprego desses trabalhadores para sair do porto público e realmente entrar nos portos privados, que, repito, são 300 portos privados e vão ter muito mais que já estão aí aprovados em construções, que já poderão, na sua operação, já iniciar com parte vinculado e ter requisições para essas empresas. Então, eu entendo que polêmica não teve. Tem polêmica para quem quer problematizar a discussão. Eu acho... Foi bem razoável, bem criterioso essa linha de conduta da questão certificação, né? Eu acho, Tércio, as pessoas, elas têm sempre dificuldade para o novo. Em 93, os trabalhadores portuários fizeram movimentos, chegaram a atacar prédios do ógimo. Hoje eles defendem ógimo. Então, o tempo mostrou que não foi ruim. Hoje, uma das grandes defesas deles é a manutenção só do ógimo. Nós estamos abrindo essa possibilidade para os portos privados, para as empresas prestadoras de trabalho portuário, e, na verdade, eles também estão com um olhar hoje talvez preconceituoso, porque não fizeram uma análise a médio e longo prazo. Mas eu não tenho dúvida, eu acredito que daqui 10 anos estaremos conversando e os trabalhadores portuários estão falando, olha, temos mais colocações, mais vagas, e aquele trabalho prestado por um avulso, por um TUP, por um porto privado, pode futuramente se transformar num trabalho vinculado. E aí outros trabalhadores vão ser contratados. Da mesma forma, guardada logo as devidas precauções do trabalho temporário, mas da mesma forma que o temporário que presta serviço no final do ano, depois é efetivado por uma empresa, os bons trabalhadores, os trabalhadores técnicos, qualificados, competentes, que estiverem prestando de forma avulsa, principalmente esses novos que entrarão no mercado de trabalho, poderão ser efetivados e terem um emprego permanente futuramente. Bom, no fim, a propositura, ela traz aí uma abertura de mercado. Democratiza. De forma democrática, eu entendo dessa forma também. E para quem sempre quis trabalhar no setor portuário e não teve oportunidade, segundo agora a nova lei, vai poder trabalhar. O novo anteprojeto que novo tem que ser transformado em projeto e tem que ser aprovado. E isso é importante porque os trabalhadores fizeram um grande movimento e democrático, é um direito dos sindicatos, democraticamente. A manifestação dos trabalhadores sempre tem e deve ser respeitado. É uma garantia constitucional. Greve tem que ser respeitado, é uma garantia constitucional. Então, só que eles não conseguiram compreender que a comissão era uma comissão técnica, jurídica, que não estava ali para ceder e fazer acordos entre o capital e o trabalho. Sim. A seara,
apropriada é agora, a Câmara dos Deputados. Sim. Aí sim, as empresas que não concordam com o projeto, algum ponto específico, poderão ir à Câmara. As entidades sindicais que não concordam com algum ponto, poderão ir na Câmara dos Deputados. Ali é o momento, é a caixa de ressonância da sociedade. Eles vão analisar o que é melhor para o país e podem entender de alterar qualquer ponto deste anteprojeto. É isso aí. Bom, a análise foi técnica, o texto está aí aprovado. Celso, agradeço demais a tua vinda aqui no programa para falar de um assunto tão interessante para o nosso mercado, que é e essencial, né, que é a nova propositura. E mais para frente convido você novamente aqui para a gente fazer outras análises do que vai ser desse texto depois de aprovado e passado pela Câmara. Tássio, muito obrigado a todos. Esse programa da universidade, eu sou professor da casa, tenho um carinho aí, faço parte, como você, da família siciliana. É um anteprojeto, eu estou indo discutir o anteprojeto, informar o anteprojeto para tirar informações equivocadas. Na hora que se tornar um projeto, vamos precisar falar na Câmara, informar os deputados. Quando aprovar a lei com mudanças ou não, nós vamos ter que discutir essas novas mudanças da legislação e a regulamentação portuária. Depois, né? E depois ainda teremos a regulamentação. O importante é que o ministro Douglas Alencar Rodrigues, que é o presidente da comissão, na primeira reunião, ele falou, nós temos um compromisso com a Constituição Federal e com a sociedade brasileira. E isso que nós tentamos e apresentamos o melhor para o país, respeitado todos os princípios constitucionais. Perfeito, Celso. Bom, a gente fica por aqui. Agradeço a audiência e espero você na próxima semana, nesse mesmo horário aqui no Porto Negócios. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.